Quinta-feira, dia 15 de junho, começando mais um Resenha Banqueta pela TV Banqueta, o programa que é a sua revista semanal. Ao meu lado, José Raimundo, colunista do jornal Cultura e Comércio, e também Ederson Lira, o Betão, que é ativista animal e servidor público concursado, além de ser bacharel em Direito. Você de casa pode participar do programa através do WhatsApp 985692926, 985692926. Esta semana, Zé Raimundo, o prefeito João Marcelo, através de uma solicitação do vereador Claudinho Vale, conseguiu que um posto de coleta de sangue do Hemominas seja implantado em Nova Lima. Como que uma ação não tão muito difícil, porque o empreendimento de dinheiro que vai ser utilizado pelo poder público é mínimo, que é ceder um local físico, ceder os trabalhadores para executar essa coleta, que serão treinados, muito pouco para uma bela de uma ação. Sem dúvida. Boa noite, Fred, Betão, você que nos assiste pelos canais de comunicação da TV Banqueta. Sem dúvida alguma, Fred, é muito pouco para uma ação tão importante para a nossa cidade, para a nossa região. A coleta de sangue, o banco de sangue, ele é um problema desde sempre, principalmente aqui em Minas Gerais. A falta de alguns sangues, de algumas categorias, deixam muitas pessoas dependentes disso aí. Então, trazer uma unidade da Hemominas para Nova Lima e região é um passo muito grande da nossa prefeitura, do nosso também, da nossa Câmara de Vereadores. Agora, já podia ter acontecido há mais tempo. Nós temos outras cidades aí, por Minas Gerais, Itajubá, Varginha, Pará de Minas, que já tem essa unidade, mas ela acontece agora, nunca é tarde para acontecer. O único detalhe é que foi anunciado essa mudança, mas ainda não tem nem ainda o local. Acho que isso aí precisa ser agilizado. É uma coisa. Nós temos aí locais, na minha visão, na minha opinião, nós temos locais já prontos, praticamente prontos para poder receber essa unidade da Hemominas. Então, acho que precisamos ter aí um pouco mais de agilidade nesse caso. Foi anunciado, muito bacana, vamos aplaudir, mas precisamos ter mais agilidade na implantação desses benefícios para a comunidade. É o que eu penso. Ok. Betão, na sua opinião, bacana a ação e, com certeza, o espírito de solidariedade do povo de Nova Lima vai salvar muitas vidas, porque o Banco de Sangue do Estado de Minas Gerais vai agradecer. Boa noite também, boa noite a todos mais uma vez, por nos receber aí, mais uma vez na casa de todos vocês e nas plataformas digitais também, nas streams. Fred, primeiro, parabenizar o vereador pela iniciativa. Eu acho que isso é fundamental, quando a Casa Legislativa ela traz essa inovação, esse olhar, E eu queria fazer justiça aqui também, Fred, parabenizando e deixando também um agradecimento ao Zé Maria, que fez muito esse trabalho, inclusive foi objeto de matéria do jornal A Banqueta, à época. A Maíra, que está lá trabalhando também com o João, ela participou junto com o Zé Maria nessa empreitada. O Claudinho foi muito feliz nessa proposta e eu tenho certeza que foi muito bem aceita pelo João na hora, porque eu lembro que quando a gente tinha o Conexão do Bem lá na TV no WhatsApp, lá na rádio, ele levou o Zé Maria lá para poder falar sobre isso. Então, assim, não tem como deixar de falar dessas pessoas, porque juntam todos nessa mesma ação, E é uma ação que precisa ser parabenizada. Nova Lima ganha muito, o Hemominas ganha demais, e eu acho que tudo que a gente pode fazer, principalmente, praticamente concurso ínfimo, para melhorar a vida da população e das pessoas, sempre vem não só de bom coração, mas também de boa ação. Então, parabéns a todos, parabéns Claudinho, parabéns ao João e saudações aí ao nosso grande amigo Zé Maria, que sempre foi um lutador nesse campo, viu, Fred? Para dar aquela geral, o Hemominas vai entrar
com o maquinário para fazer a coleta e o armazenamento. Vai ficar pouco tempo em Nova Lima, porque já vai direto para o Hemominas em Belo Horizonte para formar o banco. A prefeitura agora basta treinar os seus funcionários, mas, ao que tudo indica, vai utilizar o próprio laboratório municipal. Lembrando que vai iniciar com 2 vezes por semana, dependendo da demanda, vai aumentando. Também em Nova Lima, um assunto bem bacana foi referente ao evento BROW, que movimentou no último final de semana o distrito de Honório Bicalho. A prefeitura investiu R$150 mil e, segundo os organizadores, foi injetado na economia local mais de R$500 mil. Betão, atitude louvável, ou você acha que o turismo merece mais do que eventos lá em Honório Bicalho? Não, primeiramente, um evento super louvável, que eu acho que a gente não tem que ficar medindo assim por baixo, não. Eu acho que você precisa trazer os eventos e se precisa melhorar, nós precisamos trabalhar essa melhora, né? Mas eu acho que, na medida que a gente vai também trazendo, desenvolvendo, conseguindo movimentar esse tipo de evento, automaticamente outros eventos também vão acontecendo. A gente precisa amplificar, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais da cultura da nossa própria cidade e implementar isso. Eu acho que talvez fazendo uma integração mais forte com a cultura, a gente consiga trazer eventos também de mais peso, também, igual o BROW e tantos outros que possam vir para a cidade e movimentar não só Honório Bicalho, mas também outros lugares, por exemplo, outros lugares da cidade também que tem algum tipo de potencial, né? Macacos não precisa falar, que por si só já atrai muito turista, né? Mas em algumas outras, dentro da regional, no próprio centro da cidade também, a gente trabalhar nesse sentido, como veio aqui a Orquestra de Ouro Preto junto com o Pato Fu, que eu acho que na época poderia ter sido bem melhor explorado, mas são caminhos que estão sendo traçados, né? Então, esse evento, que é um evento nacional, que tem acontecido constantemente em Nova Lima, é de parabenizar. E a gente precisa mais amplificar, né? Medir para cima, jogar para cima mais eventos na cidade, né? Se movimentar a economia, principalmente de Honório Bicalho, né? Pensando justamente nisso, de movimentar a economia de Honório Bicalho, a prefeitura continua com grandes eventos na região. E esse final de semana, sexta, sábado e domingo, ocorre a Festa da Mandioca, no mesmo local onde foi realizado o evento BROW. Lembrando que a prefeitura também, de uma forma mais simples, né, delimitou um espaço que está chamando de espaço cultural. Nada mais, nada menos que delimitou um espaço. E aí, Zé Raimundo, domingo tem Diogo Nogueira, sexta e sábado atrações também nacionais. A prefeitura está certa em fazer esse investimento lá em Honório Bicalho? Tá, certíssima. Eu vejo que a Prefeitura de Nova Lima tem avançado positivamente nessa questão de melhorias, de melhorar bastante a nossa parte turística e cultural. Todos esses eventos, eles atraem novas aberturas para a cidade, vem um dinheiro novo, vem um dinheiro de fora, emprega gente daqui, ou seja, dá trabalho, dá renda para as pessoas da cidade. Então eu fico muito satisfeito desses eventos que acontecem. Conforme disse o Betão, eles não precisam acontecer somente em Honório Bicalho, que é um lugar muito gostoso, que é uma delícia, os eventos lá são muito bons, mas nós temos outros locais na cidade que podem ser explorados. Então quem está na frente disso aí, no caso do evento do BROW era o Abner, BROW foi o Abner. De Agora, a Festa da Mandioca, que também já é uma tradição, já é uma coisa mais, parece que da cultura, né? Cultura junto com o Abner também, porque o Abner agora não, o turismo sempre foi ligado ao desenvolvimento econômico. Bacana. Então eu acho que a gente pode aproveitar essa estrutura e essa boa vontade que a prefeitura tem, e aí eu vou cutucar mais uma vez Fred, Betão, naqueles eventos que tem pouco apoio e investimento da prefeitura, que são os eventos religiosos, os eventos tradicionais da cidade. Cavalhada de São Jorge foi até falado aí na reportagem do jornal essa semana. A festa da Marujada, que eu e Betão sempre batemos tanto aqui, que acontece em outubro lá no bairro do Rosário.
a festa da Boa Vista, que é muito importante. Enfim, Santo Antônio agora, que teve aí uma festa bacana, da paróquia de Santo Antônio. Enfim, e outras festas da cidade, outros eventos que precisam de um apoio melhor da prefeitura. Então, a gente parabeniza o que está acontecendo, acho positivo, acho que nós estamos avançando, a prefeitura, essa administração, tem feito um bom trabalho nesse sentido, mas podemos melhorar e melhorar muito e espalhar isso mais para a cidade. E sem deixar de citar Jardim Canadá e outras regiões da cidade que são importantes e precisam de uma movimentação maior. Eu acho extremamente louvável esses eventos acontecerem. Estão sendo localizados neste momento em Honório Bicalho, porque Honório Bicalho tem uma característica de esporte com a natureza, do ecoturismo. Mas o meu medo... Da Serra da Gandarela, né? Da Serra da Gandarela. E outra coisa também, viu? A Serra da Gandarela, a grande verdade que em Bicalho é só a entrada. Tanto que a maior parte da competição é em Riacima. Nós temos um pedacinho, quase nada, apenas, da Serra da Gandarela. Todo evento é em Riacima. Mas o meu receio, como aproveitando o que o Zé Raimundo disse, é de confundir turismo apenas com festa. A festa é um dos braços do turismo. O que a gente precisa é investir de verdade no turismo em nossa cidade. Eu não canso de falar, nós não temos um papel de pão com rotas turísticas. Nós não temos um guia de turismo lá na Praça Bernardino de Lima. E por aí vai. Nós não investimos. Nosso turismo em Nova Lima está muito, mas muito aquém do que deveria estar de uma cidade que não é Belo Horizonte de 100 e poucos anos, não. Uma cidade que tem quase a idade de Ouro Preto, 365 anos. Que tem uma história grande. Que tem uma história tão rica quanto, mas não até o momento, nunca teve de nenhum governo encarar o turismo na sua essência. Criar as rotas, colocar os guias de turismo. Agora, festa não é turismo, é um braço do turismo. Só para florear um pouquinho o que você falou, concordo plenamente. Mas só para florear a sua fala, quando chega um visitante aqui na cidade, vamos colocar assim, eu vou receber um amigo meu em Nova Lima, mas eu, por alguma razão, eu não pude ir lá recebê-lo na entrada da cidade. E esse cidadão chega aqui, onde que ele vai se informar, o que ele vai fazer na cidade? Nós não temos, você acabou de falar, nós não temos uma entrada para informação turística como existe. Vou dar exemplo aqui de perto, de Sabará. Quando você entra em Sabará pela estrada normal indo de Belo Horizonte, você tem lá um posto de informação turística que funciona nos finais de semana, nos feriados e durante a semana no horário comercial. Então a pessoa entra, nós estamos falando de Sabará, que é uma cidade histórica e que explora muito bem esse turismo, muito mais do que Nova Lima. E uma cidade que não tem os recursos que nós temos, né, Fred? Nova Lima não é explorado. Eu gosto muito desse tema, viu, Betão? Acho que a gente, até por causa aqui da nossa pauta tá tranquilo, eu gostaria que a gente debatesse mais. Muita gente fala que nós não temos o perfil turístico. Se cria-se, canso de falar, no Rio de Janeiro vende-se passeio na favela, que é o que eles têm de mais feio. É preciso ir, essa ação que eu sempre sugiro, que nunca foi feita pela prefeitura, na minha opinião, vai dar o mesmo retorno positivo para o prefeito quanto do Hemominas, uma ação quase que corriqueira, não estou falando que o ato vai representa do Hemominas, não, mas uma ação de fácil resolução gerou uma grande repercussão positiva. Com certeza. Primeiro, a prefeitura tem que fazer essas rotas. Aí vamos fazer a roda da igreja? Vamos. Aí ela tem que conversar com a igreja Nossa Senhora do Pilar, porque vai ter que ter alguém ali para explicar da igreja. A igreja vai ter que estar aberta. A igreja anglicana, que é lindíssima, pouquíssimas cidades do Brasil têm uma igreja anglicana, só que ela só fica fechada, ela só abre para os cultos dela. Então, é essa organização que a prefeitura tem que fazer. Essa é a organização. Criar os roteiros, conversar com as pessoas envolvidas nesse roteiro. Aí, a partir daí, eu, empresário, outro empresário, começa a
ter o restaurante funcionando e por aí vai. Mas essa ação é muito pequena. E tá passando Fred, a hora da gente ter a única opção do comércio de Nova Lima ver o dinheiro dos nossos milionários moradores do Vila da Serra e do condomínio é através do turismo. Eles não vão deixar de comprar carne lá naquela avenida linda ali para vir aqui na Gran Toro comprar carne. Mas eles vão vir aqui apresentar para os seus amigos ou conhecer a cidade onde eles moram o altar de Aleijadinho. E as belezas saem de lá, naturais. eles vão tomar vão fazer um lanche no Pique Lanche. Verdade. De outra forma, não tem jeito. Uhum. Agora, a falta de... Não é possível que ninguém veja isso do poder público. Fred, eu nem acho, nem acredito que o problema é má administração geral de todos esses anos. Nenhum dos nossos administradores, nenhum dos nossos vereadores, eu nunca vi, nesse tempo todo que nós, falando aí dos últimos 30 anos, eu nunca vi ninguém levantar essa bandeira, nem na prefeitura e nem na Câmara Municipal. Nós batemos isso aqui, há 3 anos que nós falamos isso aqui no programa, e até hoje não teve um vereador que levantou essa bandeira, não teve um prefeito que falou, não, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos melhorar. Você falou tudo. É só festa. Vamos fazer a festa da cerveja, que é muito legal, vamos fazer o carnaval, que é muito bacana, que Nova Lima tem tradição, mas o turismo nosso, ele é nada explorado. Você acertou na mosca, nós temos tudo para poder melhorar, nós temos nós somos rodeados de uma beleza natural muito rica, de uma riqueza de beleza natural. Pelo menos eu vejo assim, o Betão, que é mais desse ramo aí, pode falar melhor que eu. E nós não temos exploração nenhuma. Betão, a gente criar um roteiro de igreja. Nós estamos falando Falamos isso aqui. Nossa Senhora do Pilar, do Aleijadinho. Rosário foi feito pelos escravos que trabalham. Aí você faz a ligação com a Amor Velho, isso. A Igreja Anglicana, a Igreja do Bonfim, que foi a primeira paróquia de nossa cidade. Isso. E pode fazer também, para encerrar, a primeira matriz de Minas que está em Raposa, que é a nossa cidade aqui, que até precisa do nosso braço, né? Então eu penso assim, que não é uma situação, e aí eu não falo por agora, mas não é uma situação simples para todos nós. Porque Nova Lima, estou até lendo um livro agora, depois até disponibilizo o nome dele aqui, sobre esse apagamento da história que aconteceu ao longo do tempo. Nós temos um apagamento proposital da história, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é remontar tudo isso culturalmente para a gente entender qual é de fato a nossa história, como é que nós somos explorados, o que significa isso, por que existem essas riquezas aqui e por que a gente não valoriza essas riquezas, por que isso não é ensinado nas escolas, por que essas coisas não acontecem de forma natural, sabe? Porque é proposital, porque ainda somos um cofre ainda, né? De ouro das grandes potências do mundo. Nova Lima e o Brasil continua sendo um grande cofre dessas grandes corporações ainda. Então é preciso, sim, fazer um trabalho de reconscientização, né? Um trabalho de intelectualidade, de cultura da nossa cidade, entender qual é o nosso papel hoje para essa sociedade que a gente está vivendo contemporânea, entender o nosso passado, né? Então nós temos lá, como foi dito aqui, o primeiro altar talhado em madeira de Aleijadinho, nós temos um corredor de Art Deco, nós temos o zigue-zague, nós temos os cruzeiros, né, que eram os cruzeiros que, para além de tudo, eram as coordenadas da mina, né? Bicame, Teatro Municipal, nós temos Estrada Real, nós temos tanta coisa, o calçamento, a Casa de Cultura, o Wilson Chaves, da Anglo-Gold, aquela Avenida Rio Branco ali, gente, ela é lindíssima. Você tem a Casa de Cultura Wilson Chaves, você tem a Biblioteca Pública lindíssima, você tem a corporação na frente e ali não se usa, sabe? Eu tenho uma crítica e só nós, novalimenses, podemos fazer essa crítica, né? Mas nós estamos muito aquém do que poderíamos estar. Eu falo isso muito, falo demais. A renda nossa, a arrecadação nossa
era para a gente estar muito à frente. Inclusive, é a minha avaliação sobre a percepção do povo. O povo começou a acostumar com isso, mas isso é muito pouco do que a nossa cidade poderia, que a nosso governo, que a nossa prefeitura poderia proporcionar. Em todas as áreas. E o turismo, nós acabamos de falar isso tudo aí. O detalhe é o seguinte, Fred, quando você não coloca na educação, na escola, para as pessoas entenderem, fica mais difícil. E isso não é uma característica nossa só não, Fred. Por exemplo, você vai ali na cidade de Jardim, onde tem lá o Museu Abílio Barreto, com a história de Belo Horizonte. Pergunta quantas escolas vão lá visitar o Museu Abílio Barreto para ver o bondinho, como é que era o bondinho em Belo Horizonte e tal. E existe essa cultura. Então a gente precisa trabalhar isso de novo na educação, trazer isso de novo, mostrar esse pertencimento, né? O que significa tudo isso para todos nós, né? E isso é que é o mais importante. Então, assim, juntando, né, como o governo tem essa bandeira, né, de integração, juntar a Secretaria de Cultura com turismo, educação, né, e trabalhar um campo da educação para que a gente possa revitalizar todas essas histórias, né? Inclusive, como você disse aí, com as nossas corporações musicais, que são maravilhosas, né? Agora, às vezes está sem instrumento é gasto demais. Não, mas hoje elas estão bem assistidas. Bem assistidas. As que estão funcionando, né? Tem maestros novos que foram herdados aí, que herdaram conhecimento de Zé Fuzil e tantos outros antes de Zé Fuzil também. Pessoas que trabalharam na mina, que dedicaram e tudo. Vamos falar de novo das escolas, das guardas de congado que precisam ser revitalizadas, as cavalgadas, as cavalhadas, com todo respeito aos animais, né? Que a gente precisa hoje pensar nessas festas culturais que remetem ao passado, mas que trazem também vamos colocar o uso, né? Mas dos animais, com todo respeito, com tudo aquilo que o animal merece ter, no caso aí as cavalgadas. Então a gente precisa remontar tudo isso, repensar tudo isso, porque houve uma desconstrução cultural ao longo do tempo no Brasil, e em Nova Lima não ficou para trás, e a gente precisa... Nós tivemos aí os militantes, como meu pai foi, Bené Cabeça Leve, que está no jornal aí, em memória, né? Saudoso Bené, e tantos outros que por aqui passaram, José Firmino e tantos outros, que por aqui passaram e fizeram da cultura de Nova Lima uma cultura forte de resistência desse povo, né? Porque até na década de 50, 60, o congado não poderia se manifestar, a igreja às vezes não autorizava, você tinha que pedir autorização para o delegado, as cavalgadas também. Então existe todo um conceito de desconstrução que foi feito ao longo do tempo, por higienismo, por preconceito e tal, que a gente precisa remontar isso e contar isso para as novas gerações. Então, esse é um trabalho, Fred, que precisa ser feito não só de revitalização da cultura, não pode ser uma coisa simples, mas também de educação e de intelectualidade. Concordo com você que abrange muita coisa, mas dá para a gente startar com o que a gente tem. Tem que começar, né? Tem que começar. Para ontem. E outra coisa, Zé, quando o Betão fala que ele está lendo um livro, que muitas das coisas nossas foram desconstruídas, é porque existe uma crítica que a nossa história, me corrija, né, tá, Betão? Que a nossa história ficou muito centralizada naquela história contada pelos ingleses. Sim. E com isso nós deixamos de dar destaques a outras pessoas, sejam novalimenses, sejam negros, que foram importantes para a nossa cidade e ficaram de lado. Os outros imigrantes mesmo. Verdade. Isso aconteceu com muita clareza, né? Os ingleses comandaram a cidade aqui durante décadas, e quando eles foram embora, ou quando eles começaram a assumir e a própria empresa acabou sendo vendida, não era mais dos ingleses, essa história não foi renovada, essa história não foi continuada. Você falou tudo. E aquilo que o Betão falou, os nossos personagens, aquelas pessoas que construíram a história de Nova Lima, não foram lembradas e raramente são lembradas. Hoje, um pouco mais, temos aí o jornal, o Banqueta, que dá uma cobertura legal, temos a TV. As coisas têm melhorado, mas muito lentamente. Nós poderíamos estar muito na frente pela pujança da cidade, pela importância de Nova Lima
para Minas Gerais, para o Brasil, conforme tão decantado aí, né? Que Nova Lima é uma das principais cidades de qualidade de vida brasileira, nós podíamos melhorar muito essa parte do nosso turismo. Nós estamos lá embaixo, lá atrás, e precisamos urgentemente melhorar, porque isso vai trazer muitas divisas para nós, pode ter certeza. Continuando na questão cultural, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que foi destaque no Jornal A Banqueta, que foi a questão da manifestação cultural de São José Operário e de São Jorge, ligadas às cavalhadas, né? A de São Jorge, ela já aconteceu no início do ano lá em Honório Bicalho, e tá na dúvida ainda se a de São José Operário vai conseguir voltar a funcionar esse ano, porque eles têm uma grande dificuldade do espaço. E o espaço, com essa questão que eu disse lá atrás, voltando ao Honório Bicalho, que a prefeitura conseguiu delimitar um local, eles estão com grande esperança de voltar com a manifestação. Betão, você que é ligado a essa questão animal, e também ligado a essas manifestações culturais todas, há como manter essas manifestações e, eu não digo nem cuidar bem do animal, que todos cuidam, mas essa mudança de respeito aos animais que nossos pais não tínhamos e que hoje nós temos, dá para conciliar? Ô Fred, essa é uma situação que é peculiar, mas que é da modernidade. Todos nós vamos ter que nos adaptar a esse novo olhar, né? O animal como um ser senciente, que sente dor, que sente fome, que sente frio. E os cavalos trazem também, ou até mais do que os animais domésticos, para ser sincero, mais comoção do que os animais domésticos. Não estou colocando aqui juízo de valor entre um e outro, quem tem mais sentimentos ou menos sentimento, não. Mas o cavalo, ele tem um olhar diferenciado, principalmente aqui na nossa região metropolitana. Tanto hoje mesmo saiu uma matéria, acho que foi na TV Record, falando sobre o resgate que foi feito aqui na estrada do cavalo, que foi objeto também da TV Banqueta e do Jornal Banqueta de Notícias no seu Instagram, do resgate que foi feito primeiro resgate feito de forma ética mesmo, muito bem feito pelo grupo de resgate do UniBH, que tem parceria com a gente hoje na prefeitura. É importantíssimo que a gente tenha manifestação cultural acontecendo na cidade, porque ela faz parte do calendário cultural. Mas é fundamental que as pessoas que têm animais de grande porte, nesse caso os cavalos, os equídeos, estejam com seus animais vacinados, com os exames em dia, com tudo certinho, com a guia de transporte, com tudo direitinho na mão, para não ter problema. Vai ter o evento, então precisa ter as condições que são exigidas pelo IMA. Então, assim, nós temos hoje um novo olhar para tudo isso. E eu espero que tudo isso seja cumprido, né? Porque dentro dessa perspectiva cultural, a nova cultura que a cultura é aquilo que é construído ao longo do tempo, não é isso? Então nós temos uma nova cultura sendo construída ao longo do tempo, que é o respeito à dignidade animal. Então nós temos que caminhar com as duas culturas. A cultura que vem ao longo do tempo, há mais de 300 anos, e com essa nova cultura que é o respeito à dignidade dos animais, entendendo que são seres sencientes, que sentem dor, fome, frio, que precisa ser respeitado na sua integridade física, mental e psicológica. Zé, dá para manter a tradição com esse novo olhar aos animais? É necessário que se mantenha, né? São dois pontos importantes. A tradição não pode acabar. Cavalhada de São Jorge, que é um evento que eu sempre apreciei e muito, desde a época do seu Bené Cabeça Leve, que era um precursor aí desse evento, um evento bacana, bonito, interessantíssimo para quem acompanha, mesmo para quem não cria animal, como é o meu caso, mas que gosta do evento, gosta daquela cultura.
e com uma cavalhada também de São José Operário, que eu nunca acompanhei, mas que eu imagino que seja muito legal, muito bacana, gostaria de prestigiar caso venha a ter esse ano. Então, isso não pode acabar, é uma tradição que tem que ser mantida, conforme disse também o Betão. Os cuidados com os seus animais, o mundo mudou, né? Nós temos de um tempo para cá, como que mudou essa questão, essa relação ser humano-animal. Nós tínhamos nos circos espalhados pelo mundo, verdade, os leões, os elefantes, principalmente leões e elefantes, alguns tigres também, que eram atrações do circo em todo o mundo, em todo o planeta. Hoje é proibido, não tem mais. Aqui, pertinho de nós, no Parque Municipal, nós tínhamos os cavalos que transportavam as crianças, cabritinhos que transportavam as charretinhas. E até então, até alguns anos atrás, era uma coisa normal e natural. Hoje não pode mais. Acho que o ser humano evoluiu nesse sentido, conforme também disse aqui um especialista, no caso, que está do nosso lado. O ser humano evoluiu nesse sentido. Ele entendeu que o animal tem o sentimento, que o animal tem que ter os seus cuidados. Então, as duas coisas precisam ser muito bem cuidadas, tanto o evento que não pode acabar, os eventos que são culturais, que fazem parte da história da cidade, da história das famílias da cidade, como os cuidados para quem tem e cuida desses animais. Então, quem tem aí o seu cavalo precisa cuidar melhor do que antigamente, né, Betão? Que o cara tinha um cavalo na minha rua mesmo, aqui no Bom Jardim, muita gente criava o cavalo, colocava no lote do lado da minha casa e deixava ali. Uma vez ou outra ele ia lá durante o dia, uma vez por dia, levavam água para o animal comia ali, fazia sua refeição ali no próprio lote vago. Então isso acabou, a coisa mudou e nós precisamos evoluir para esse lado. É assim que funciona. Um recado importante para você que está assistindo ao Resenha Banqueta, que o seu IPTU é a garantia de melhorias para todos em Nova Lima. Com a sua contribuição, a Prefeitura transforma a educação, amplia o atendimento na saúde, cria oportunidades e investe na segurança, na mobilidade e no desenvolvimento da cidade. Retire já a sua guia em novalimamg.gov.br ou nos pontos de atendimento espalhados pela Prefeitura e pela cidade. Contribui com a IPTU que você está contribuindo com a cidade de Nova Lima. Voltando para o nosso debate aqui, Zé Raimundo, Saritur, essa é boa, é velha, mas nós não debatemos. Saritur, essa empresa que há anos explora o transporte intermunicipal do nosso estado, ela é acusada de um calote de 735 milhões de reais à Previdência Social, ou seja, não pagava os impostos garantidos aos seus funcionários. Uma empresa com o dinheiro que tem, atuando de pai para filho, podemos falar 50 anos nessa toada. É muita ganância, Zé? Além de tudo, tem que criar empresas, achar brechas para ficar ainda mais rico? Esse é o grande problema do Brasil, né, Fred? Os nossos grandes empresários muitas vezes confundem as coisas. Falar dessa empresa, para mim, é muito fácil, porque nós aqui sempre criticamos a atuação da Saritur com o transporte intermunicipal da nossa região, que é um lixo, né? E é uma empresa que nunca deu bola para nenhuma reclamação dos usuários, para nada. É uma empresa que nunca deu bola para a gente. E mesmo assim, ela mantém aí, porque ela tem um contrato que vai até não sei quanto, e ninguém teve peito ou culhão até hoje, nenhum prefeito, nenhum vereador, para chegar lá, dar um soco na mesa e parar com isso que acontece aqui. Porque só quem pega ônibus ali na avenida, só quem usa o transporte coletivo de Nova Lima, Raposo, Rio Acima, sentido Belo Horizonte e vice-versa, sabe como que esse calo aperta. Zé, mas sem querer defender, agora, a Prefeitura não tem gerência sobre o transporte intermunicipal. Nós já falamos isso aqui, Fred, eu concordo, eu sei que a Prefeitura não tem, que a Câmara de Vereadores não tem, mas eu nunca vi ninguém do Poder Executivo e nem do Legislativo falar sobre isso, brigar, tentar alguma coisa. Por quê? Porque isso é um absurdo, isso
dói no povo da cidade. Eu entendo que essa gestão é uma gestão do DR, Departamento de Estradas e Rodagens. Isso está claro para mim. O que não está claro é a falta de alguém, ou de pelo menos o prefeito, nem que seja para poder mostrar serviço, falar assim, não, eu vou tentar, eu vou julgar, eu vou conversar com o governador, nós vamos cancelar esse contrato, vamos mudar essa empresa. Isso nunca aconteceu. Essa é uma reclamação minha, mas não é minha. Ela é das pessoas que usam, dos usuários, todos que utilizam esse transporte. Bom, então, quando você cita, e aí a pergunta foi outra e eu me alonguei, quando você cita esse calote que essa empresa está dando no governo estadual, isso é normal dessa empresa. É uma empresa que não leva a sério e que tem que ser punida. Então, agora, eles estão sendo fiscalizados, eles têm uma dívida enorme, estrondosa, e é o que você falou. Quanto mais tem, porque eles têm linhas intermunicipais para o estado de Minas inteiro. Eles fazem muita coisa para a Zona da Mata, eles fazem Belo Horizonte, Juiz de Fora, só como exemplo, tá? Que é uma linha de muito movimento, porque Belo Horizonte, a ligação Belo Horizonte e Juiz de Fora é muito forte, né? São duas grandes cidades para duas regiões diferentes, e eles, entre as tantas que eles têm, além de Nova Lima e muitas outras. Então, é um povo ganancioso e que precisa ser punido e que precisa pagar suas dívidas e mudar o seu comportamento. Pelo menos ter mais atenção com os usuários, que o usuário para eles é um lixo. É isso que eu vejo. Betão, essa mesma família, se o pessoal de casa não se recorda, é a mesma que em 2021, durante a pandemia, foi acusada de ter comprado vacina. E que Deus é tão bom que, na verdade, eles tomaram foi nada mais do que soro fisiológico, né? Todos se lembram da gravação lá na garagem da empresa. Essa questão, isso aí vai mais pelo perfil de ser humano ou é apenas ganância empresarial, Betão? Eu não posso falar isso, porque fica parecendo que é lombrosiano, né? Lombroso foi um pensador aí perverso da época que determinou que o sujeito é daquilo porque ele tem aquele tipo de formato, de caráter que já vem de nascença ali e tal. Então, seria lombrosiano, não seria por aí. Eu penso, Fred, que essas pessoas elas são perversas, elas vão sendo criadas assim, nesse ambiente perverso e vai ficando pior e vai piorando, porque tem a psicologia, a psicanálise vai trabalhar aí a avareza, vai trabalhar a ganância, vai trabalhar a perversidade, né? Tantas coisas aí, a maldade e tantas outras coisas. Mas eu queria fazer um recorte separado, ao invés de ficar falando dessas pessoas que são que provocam esse tipo de tragédias, né, na sociedade brasileira, e trazer a nossa solidariedade aqui aos funcionários da empresa. Isso. Que agora, de alguma forma, se sente um pouco mais acolhido judicialmente, né? Justiça está sendo feita a eles, aquelas pessoas que saíram não receberam o seu fundo de garantia, aquelas pessoas que estão aí até hoje penduradas, né? Trabalhando até hoje, com medo de sair da empresa, que é um verdadeiro lixo, com medo de sair e não ter o que receber. Então fica ali praticamente escravizado, trabalhando o tempo todo ali para receber aquele salário ali, naquelas condições. Então trazer a nossa solidariedade a essas pessoas, parabenizar a Polícia Federal que deflagrou essa operação, né? E que dê o devido tratamento legal que essas pessoas merecem e precisam ter, né? E ressarcir essas pessoas, Fred, que é o mais importante, que estão aí esperando esse dinheiro delas de volta, né? E nós também precisamos desse dinheiro, que está aí quase R$1 bilhão, né? Que precisa ser depositado, uma fração desse dinheiro precisa ser depositado lá para a Previdência Social e também nos cofres do governo federal para o Fundo de Garantia. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de discussão e largar esse povo aí a se haver com a justiça, porque eu acho que precisa penhorar os bens, tomar tudo que tem, ir atrás, aqueles que estão na mão de laranja, se por acaso tiver, fazer um pente fino através da Receita Federal para entender como é que eles conseguiram aqueles bens e tal, porque é um absurdo tudo isso que nós
nós já sabíamos mais ou menos que tinha, porque a gente tinha notícia que eles não estavam depositando fundo de garantia pelos próprios funcionários, mas o buraco foi muito mais embaixo do que a gente imaginava. Só me recordando, Zé, há uns 10 anos atrás, 8, 7, o Jornal Banqueta colocou 6 horas da manhã, 8 vereadores Lembro disso. para viajar dentro do Onze Açaratu e foi punk. E foi. E sabe quantas vezes eles foram? Só foi a viagem de ida. Na volta pegaram o Uber e voltaram de Uber. Não tinha Uber, não, Zé. O táxi, tá? Nunca mais fizeram. Zé, mas foi feito e eu me lembro. Foi feito, a gente pressiona. Zé, um assunto bacana que você gosta é a reforma dos campos amadores. Todo mundo de Nova Lima sabe que os campos amadores estão, em sua grande maioria, depois das chuvas, né, que já tem quase 2 anos, nós estamos falando da chuva ainda, eles não se recuperaram. A Câmara de Vereadores fez uma emenda ao orçamento da Prefeitura, transferindo sim, aprovando uma subvenção de quase 6 milhões de reais para a Liga Municipal de Desportos, para que ela faça essas reformas aos campos. Atitude bacana da Prefeitura. E quais campos devem ser reformados? Como vai ser esse critério, Zé, na sua opinião? Atitude importantíssima, muito bacana, não só da Prefeitura, como da Câmara também. A Câmara atendeu o pedido do futebol amador, que é uma comunidade importantíssima para a cidade, e os campos realmente precisam de reforma. O ideal, Fred, seria que todos fossem reformados, quase todos, 99% dos campos amadores da cidade precisam de reforma e de melhorias. Agora, dentro dos novos critérios administrativos do Brasil, esses campos precisam estar documentados. Foi falado bem na reportagem. Então, a grande verdade é que muitos desses campos ficarão de fora, porque não vão ter a documentação necessária para poder pedir a subvenção e fazer essas reformas. É uma pena. O futebol amador merece, os campos merecem ter um alambrado melhor, ter vestiários melhores, condições melhores, não só para os atletas, para quem participa efetivamente dentro do gramado, como também para aqueles que participam de fora, o torcedor que vai ali para poder prestigiar. Nós que acompanhamos aí pela TV Banqueta futebol amador, mas os jogos no Castor Cifuentes, que é um estádio, né, um estádio municipal, bem estruturado, mas os campos amadores precisam com muita urgência dessas reformas. Então, a ação é muito positiva. Agora, o pessoal tem que ficar esperto para não reclamar depois, porque nós temos essa mania, né? Mas consertou e ajudou o campo do time lá do bairro tal, mas não ajudou o meu, não ajudou o seu, porque você não documentou. Tem que documentar, meu amigo. Senão, não vai conseguir, porque isso é lei. Tá certo? A prefeitura não pode liberar verba e a Câmara Municipal autorizar para um local, um evento, uma entidade que não está devidamente documentada para aquilo. Isso é crime, você sabe disso. Então, fica esperto o pessoal do futebol amador aí. Mas a ação é positivíssima, tomara que dê certo e que todo mundo esteja bem aí. Betão, você recebeu no seu programa Cultura Geral, de segunda a sexta, às 18 horas aqui na Banqueta, o Leandro, presidente da Liga. Gente fina demais, né? Gente da gente, né? Eu gosto de... cara, aí tranquilo, encheu minha bola, né? Tem que parabenizar ele pela humildade que ele tem, pelo trabalho que ele faz na Liga, um cara bacana demais. Ô Fred, é um papel fundamental, né? O esporte está na nossa cultura, o futebol está na nossa cultura, como o sangue está nas nossas veias, né? Então, revitalizar os campos deixa de ser uma mera ação e passa a ser uma obrigação. Quais campos serão, não sei, mas que precisa, acho que nem retomar, acho que isso é uma cultura novalimense muito forte. Então, a gente ficar com essa expectativa para ver quais campos serão revitalizados. Eu acho que não tem assim tantos campos também para poder revitalizar, porque, como você bem disse também, as chuvas aí de 2022, elas castigaram bastante, depois vieram outras também, desse ano também, que também castigou muito. E campo amador é isso, né? Então, assim, é luta atrás de luta, time amador é luta atrás de luta, não tem como ficar uma pessoa ali cuidando do gramado. Então, todo ano é isso aí. É torcer para ser um negócio bacana
E eu parabenizo a todos que estão nessa militância também, né? Eu acho que o futebol amador, como tantas outras culturas de nossa cidade, também é um trabalho de militância, tanto dos times quanto também dos dirigentes e também da liga, né? O Leandro, que está na liga aí há uns 20 anos aproximadamente, aprendeu e hoje faz um trabalho super bacana. Ano que vem ele faz 20 anos, desde 2004, 2003. Não tem 20 anos. Vamos relembrar um pouquinho que na semana passada, devido ao feriado, nós não tivemos o programa, nós não repercutimos o projeto do prefeito João Marcelo de mobilidade urbana. Vamos falar de um assunto, principal tema, que é a reclamação da população. MG 030, Zé Raimundo, satisfeito com a explicação do prefeito no que diz que, ao assumir a prefeitura de Nova Lima, ele tinha que tomar uma decisão, continuar com a obra ou parar. Ele foi orientado pelos técnicos que deveria continuar com a obra. Segundo ele, tudo que foi licitado está pronto e pago. E para dar uma solução à duplicação, foi publicada na última semana uma nova licitação na faixa de 80 milhões de reais. Lembrando que 80 milhões de reais é o preço inicial, pode estar para baixo ou para cima, quem ganhar a licitação. Mas, enfim, você acha que está no caminho certo? Ficou satisfeito com a explicação do prefeito? É isso mesmo? Não tem, Fred, não tem muito como ficar satisfeito com uma obra que está inacabada há tempos, que já era para ter terminado há muito tempo. Agora, a explicação do prefeito ela foi técnica. O que ele falou, ele está, vamos dizer, documentado para isso. Então, quando ele assumiu a prefeitura, ele tinha essas duas opções, parar a obra ou continuar. Ele deveria continuar, eu também acho, continuou, só que a obra não terminou, não acabou, a estrada não está pronta, 1001 problemas lá. Hoje mesmo, eu descendo ali de Belo Horizonte para cá, tem um muro no meio da estrada, e para quem não conhece, ali é um muro de arrimo, aqui próximo de nós, que é um perigo. Para quem não conhece... Você fala aqueles gabião que fizeram para proteger? Aquele gabião que fizeram para proteger, que era necessário fazer. Mas é um risco muito grande de um acidente gravíssimo de acontecer ali, uma pessoa até que não conhece, ou mesmo para quem conhece, num desvio qualquer, porque quem está no volante, nós sabemos disso, você pode ter um desvio, a pessoa, uma desatenção, é uma coisa que acontece no trânsito normal. Então o prefeito foi técnico, falou tecnicamente, essa obra precisa ser acabada, precisa ser terminada, não existe outro jeito. Agora, voltar aqui para saber por que não acabou, o que aconteceu, depois de tantas promessas dos próprios secretários desse governo. A secretária esteve aqui um dia e falou, isso ano passado, lá atrás, e falou, dia 31 de maio a obra está acabada. Passou o 31 de maio de um ano depois e a obra não acabou e ela já foi embora, porque ela também não era daqui. Ou a segunda secretária do governo? Um grande problema, ela não era uma secretária da cidade, não conhecia, como vários secretários que não são da cidade, não conhecem os problemas da nossa cidade, é isso que dá. Então o prefeito falou tecnicamente, mas o problema continua e só a hora que terminar a obra é que nós vamos poder soltar foguete. Por enquanto, eu não faço festa para nada sobre essa obra aí. Você, Betão, MG 030. Bom, esse é um casamento com a viúva, né? Essa é que é uma realidade. Então, sem nenhum preconceito. Gente, o detalhe é o seguinte, depois que virou prefeito, você tem que dar andamento nas coisas. Agora, a discussão é, depois que acabar a obra, fez a licitação, ganhou a obra e tal, entregou a obra e tal. Depois que acabar tudo direitinho, explica o que aconteceu. Eu acho que tecnicamente ali, o que foi falado, poderia ter mais algumas outras coisas, mas é aquela coisa, não vai resolver nada, ficar discutindo A, B, C ou D, isso, aquilo, aconteceu isso. Precisa terminar a obra, precisa acabar essa obra o mais rápido possível, porque daqui a pouco vem período de chuva de novo, fica aquele perigo, começa a ter buraco, barranco caindo e tudo. Então, quanto mais rápido acabar essa obra, melhor. Acabando a obra, depois conta a história do que aconteceu. Eu acho que ano que vem vai ser um bom enredo para o ano que vem contar a história do que aconteceu nessa obra aí que foi herdada. Então, o que é mais importante hoje, Fred, é a gente entender que dia e quando que vai acabar essa obra, né, que é o mais importante. Então, essa semana, vamos ver se sai semana que vem essa licitação,
para a gente poder chegar aqui na televisão e falar assim, graças a Deus, agora vai ter andamento. Porque tem um videozinho que rolou mostrando as encostas. Foi muito legal, foi bem explicativo, bem direitinho. Agora, a gente precisa dar continuidade nisso aí e acabar essa obra o mais rápido possível, porque ali virou um problema sério de segurança, né, para todos nós que dirigimos. Então, eu achei legal a explicação dele, demorou, mas eu achei legal a explicação dele, porque pelo menos a gente está precisando de uma explicação técnica também do que estava acontecendo no município, né? Até porque, só emendando o que disse o Betão, o ano que vem tem eleição. Então, eu acho que não é agradável para a atual administração terminar o ano, terminar o seu mandato de 4 anos, indiferente de se vai permanecer por mais 4 ou não, sem finalizar essa obra. Porque aí virou lenda, né? E eu acho que eles não querem que vire lenda. Só para... Isso saiu no Jornal Banqueta, saíram vários vídeos de matérias que a TV Banqueta fez, mas o pessoal de casa que não acompanhou, o prefeito João Marcelo afirmou que o projeto que foi feito na gestão anterior não levou em consideração as encostas. Então, com isso, segundo o João Marcelo, fazia uma obra, um asfalto, descia as encostas. E que foi isso que aconteceu. A obra foi licitada por 24, 26 ou 28 milhões. Segundo o João Marcelo, ela deveria ser 100 milhões. Então, por isso que ele garantiu que o que foi projetado foi entregue. E essa é a explicação do prefeito. Agora vai a minha crítica. Nos bastidores, quando encontrava com as pessoas, eu falava, gente, a questão, como você bem disse, Zé, da sinalização, uma obra de uma cidade rica como a nossa, parecendo obra de eu ia falar uma cidade próxima, a gente vai ficar falando preconceito, uma cidade que não tem dinheiro. Sem dúvida. E aí eu cobrava das pessoas, eles falavam, olha, isso é obrigação da construtora. Se a prefeitura for lá e fazer essa sinalização, essa iluminação, pode dar problema com o Ministério Público. Então agora, que já foi tudo colocado às claras, que a prefeitura, antes de iniciar a licitação, porque tem dinheiro de sobra, fazer essas sinalizações que você está falando. Verdade. Porque nós estamos na portinha de iniciar as obras. Não aconteceu nenhuma. Aconteceu algumas mortes, mas não foram tão ligadas a isso. Que não aconteça coisa pior, mas que a prefeitura assuma a sinalização, iluminação daquele local. Continuando na questão do prefeito João Marcelo, nós temos um tempinho, nós vamos falar sobre a via que o prefeito quer fazer entre a rodoviária e a Praça do Mineiro. Betão, Zé e público de casa. O que acontece é o seguinte sobre essa via. Na administração passada do Vitor Penido, ele desapropriou essa parte da planta da Morro Velho para fazer a via. Ele fez um decreto desapropriando e apresentou um projeto. Esse projeto da administração passada, a via era simples. Ele iria construir a via da rodoviária à Praça do Mineiro, dentro da planta industrial, só que ela era simples, ou seja, a Antônio Jardim continuava subindo e essa via só descia. Mão única. Mão única. O que o prefeito João Marcelo fez foi melhorar o projeto. Calma, vou chegar até essa questão do concreto. O prefeito João Marcelo quis melhorar o projeto. O que ele quis? Continuação da Avenida Zé Bernardo de Barros, Antônio Serafim, atrás da rodoviária, e mudou o projeto para pista dupla com canteiro central. Bacana. Paralelo a isso veio a Anglo Gold com o projeto de dar vida à planta industrial, junto com a concreto. E chegou para a prefeitura propondo essa operação consociada urbana, dizendo, olha, vocês aprovam esse projeto nosso, privado, de moradia, de comércio, essa história, e a gente faz essa via que você iria fazer com dinheiro da prefeitura. A questão que fica para todos nós, população novalimense, para fazer a via, precisa, de modo atabalhoado, aprovar um projeto desse da concreto? Por que só não faz a via, Betão?
Fred, é uma discussão. É uma discussão. Pergunta difícil. Mas, Por que, assim, que não faz a via? Por que, que deixa de fazer a via? Faz a via e o projeto de lá se discute. Eu penso duas coisas. Assim, eu penso assim. Com certeza. O desenvolvimento imobiliário, eu tenho falado isso aqui constantemente. Nova Lima virou a menina dos olhos de todo mundo. Todo mundo quer morar em Nova Lima. Todo mundo quer viver em Nova Lima. Nova Lima tem a melhor qualidade de vida. Nova Lima tem isso, Nova Lima tem aquilo. É arborizado, tem ar puro. Tá. Nova Lima é o que foi Belo Horizonte para o Brasil um bom tempo, né? Zé Raimundo sabe disso, foi um bom tempo, né? O pulmão. Nós temos 1 minuto para você, 1 minuto para Zé. Tá. O pulmão de tudo. Então, todo mundo quer viver aqui. O que a gente precisa encontrar é esse meio termo. O que é uma contrapartida justa e o que não é uma contrapartida justa. Eu acho que a via ela pode ser discutida dentro de outros empreendimentos também. Eu acho que se eles estão propondo fazer a via e se tiver como colocar outros empreendimentos também dentro desse projeto, eu acho que é fundamental, porque vai gerar muito lucro para a construtora ali e para a Ângulo, mas também pode ter uma contrapartida muito interessante para o município. A via é uma delas, mas pode haver mais. Zé. Eu acho que não. Eu acho que a via ela é importante e é obrigação da prefeitura em fazer. Então, essa via é necessária desde sempre, que acontece, é uma obra que a prefeitura já deveria ter feito há mais tempo, e se essa administração se vê em condição de fazer, tem dinheiro para isso, tem verba, deveria ser feita indiferente do projeto da Concreto e da Anglo Gold. Porque já está aparecendo, não, já está claro para todo mundo que essa ansiedade toda de aprovar, de fazer essa via para poder aprovar esse projeto e fica como uma desculpa. Eu, pelo menos, estou enxergando assim, viu, Fred? Acho que a prefeitura deveria fazer, assim, não, vou fazer a via, depois lá na frente a gente discute se vai aprovar o projeto ou não, é o que eu penso. Só lembrando, uma cidade rica como a nossa, fazendo uma porção de obra que é do Estado, quartel para o Estado, Estado de Sabará que é para o Estado, Estado de Vila Montã que é para o Estado, agora numa obra que é obrigação, que é no seu centro, você precisa de contrapartida? Exatamente. De uma construtora que nem conhece a nossa história? Que só está pensando nela. Mas eu confio no prefeito João Marcelo, no presidente da Câmara, Tiago, todo mundo fez um alvoroço que o projeto ia ser aprovado. No seu tempo, o Tiago vai pôr para discutir. E eu confio que a via sai e esse projeto vai sair, Betão. Tem que sair, mas tem que ser discutido, conversado, porque ali é o nosso futuro. Obrigado você pela audiência. Até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.